Oi, vamos lá para o nosso primeiro vídeo com relação à minha experiência com o arquétipo da sereia. Preciso dizer logo de início que foi uma surpresa a força desse arquétipo e a energia dele foi tamanha que eu precisei desativá-lo com apenas 3 dias. É isso mesmo. Vamos lá então. Eu sou Rita Rodrigues, é um prazer estar aqui e compartilhar essa experiência com vocês. O arquétipo da sereia é um dos arquétipos mais falados atualmente na internet. Aqui no YouTube vocês vão ver vários vídeos com relação a esse arquétipo. Porém, eu gosto de ressaltar e eu quero ressaltar para vocês que os arquétipos não são brincadeira, os arquétipos são energias e a questão de ativá-los conscientemente exige um pouco de estudo da nossa parte. Então vamos lá. Arquétipos são símbolos. Tudo à nossa volta é símbolos, né? O nosso cérebro decodifica tudo, ou seja, ele lê as coisas à nossa volta através dos símbolos. Então, assim, a minha experiência com o arquétipo da sereia, a primeira experiência aconteceu há mais ou menos uns 2 anos atrás e ela foi boa, como a própria palavra diz, foi uma experiência. Depois dessa primeira ativação, eu ativei várias outras vezes o arquétipo da sereia. Porém, essa primeira eu tive que ser um tanto forte, porque eu poderia não ter voltado a ativar esse arquétipo, mas eu preferi tentar novamente. O lado luz da sereia é muito falada a questão do encantamento, da leveza, da jovialidade, desse sentimento de juventude. E é isso mesmo que aconteceu durante esses 3 dias. Porém, o arquétipo da sereia, ele mexe muito com a questão feminina. Nossa, o arquétipo da sereia, ele está no âmago feminino, né? E no inconsciente coletivo dos homens. Então, um lado luz, né? É esse encantamento, uma comunicação muito tranquila, de você conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Eu percebi também uma coisa bem interessante que é a escuta. Quando a gente está com o arquétipo da sereia ativado, a gente demora mais a responder. A gente escuta de fato o que a pessoa está conversando com a gente, seja uma amiga, seja um conhecido, um bom dia. A conversa também se prolonga, sabe aqueles oi, bom dia, tudo bem? Que fica só ali. Não, quando você está com o arquétipo da sereia, as pessoas querem conversar com você. Isso é incrível. Elas querem a tua companhia. Durante esses 3 dias que eu ativei, olha que foram apenas 3 dias, eu recebi convites, muitos elogios, a aparência, a minha energia também. Às vezes as pessoas não conseguem dizer exatamente o que elas estão vendo ou o que elas estão sentindo com a nossa presença. Então elas às vezes nomeiam isso. Nossa, sua energia é diferente. Na verdade é o arquétipo da sereia, né? Que está magnetizando isso nelas, que faz com que elas se sintam bem, que trazem à tona também. Os arquétipos, eles fazem isso. Esse lado sombra, ele é muito nosso, tá? Assim como o lado luz também é muito nosso. Os arquétipos, eles externalizam o lado luz que há em nós, assim como o lado sombra. Eu vou falar então o que me levou a desativar esse arquétipo, já que ele é tão bom. O arquétipo da sereia, durante esses 3 dias, eu até pontuei e escrevi aqui, né, para eu poder não esquecer. Ele causou 3 coisas em mim: coisas físicas, e a que me levou a desativar foi uma questão mental, tá? Então, assim, o que eu percebi foi fisicamente uma sede. Sabe aquela coisa do beba 3 litros de água por dia? Então, eu bebia os 3 litros de água por dia tranquilamente. Muita sede mesmo. Eu sentia a boca seca, rachada. A segunda coisa, assim, que eu prestei atenção,
foi a questão de um desejo de estar mais próximo das águas. Durante esses 3 dias eu não fui. Eu fui em outro período que eu ativei ele novamente. Eu fui à piscina, mas assim, me passava toda hora o pensamento de que eu podia estar numa piscina. Nossa, eu podia estar de biquíni numa piscina. Esse era o pensamento que vinha o tempo todo. E outra coisa que ligada a esse pensamento era, por que não? Sabe, esse espírito de liberdade, mas por que eu tenho que cumprir assim tanta coisa e por que eu não me permito esse momento de liberdade? Que é o símbolo da piscina, né, das águas. Eu acredito muito que seja isso. Agora, o que me fez realmente desativar esse arquétipo, já no terceiro dia, logo no terceiro dia, foi uma desconexão mental da realidade. E aqui eu vou tentar explicar um pouquinho. Eu me sentia desconectada das coisas que eu estava fazendo durante o dia. Eu fiquei, tipo, deslocada. Esse era o sentimento que eu sentia. E ele foi muito forte ao ponto de eu não conseguir permanecer com ele. Mas eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu comecei meio que dar umas surtadinhas, né? Assim, entrar um pouquinho em parafuso. Mas como eu venho, assim, no mundo do autoconhecimento, lendo, estudando muitas coisas, inclusive o professor Hélio Couto, né? Que fala muito sobre os arquétipos. Então, eu entendi e eu reconheci que eu precisava desativar. Então, eu desativei o arquétipo da sereia com 3 dias. Mas, assim, o lado luz dele foi tão bom que eu voltei a ativá-lo várias vezes, né, de lá pra cá. E ele é um dos arquétipos que, vez ou outra, assim, eu tô usando. Eu não passo um mês assim. Um dia ou outro eu coloco ele para sentir novamente aquilo, para viver novamente e assim mudar ou de maneira estratégica em algum momento da minha vida. Então assim, eu recomendo que vocês usem, leiam um pouco antes de usar ali o lado luz e o lado sombra, pontuem aquilo que vocês querem observar de mudança no comportamento de vocês e experimentem, tá? Se o conteúdo, né, ajudou você de alguma maneira, curte aqui o vídeo, se inscreva no canal e vamos que o mundo tem mais para nos oferecer.